Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Júnior Alves. Você está no canal Simplificando e nesse vídeo hoje vai para você que é pregador da palavra de Deus. Você que Deus chamou e está aí no princípio do teu ministério da palavra, do teu ministério de sacerdote, de um bom ensinador da palavra. Nesse vídeo aqui eu quero trazer duas dicas para vocês de como vencer o medo de pregar, vencer o medo de ensinar. Eu vou trazer aqui duas dicas preciosas para você. Então fique comigo nesse vídeo e lá vai a primeira dica. A primeira dica hoje do medo de falar em público ou do medo de pregar é uma das mais fortes hoje que as pessoas enfrentam. Eu já enfrentei muito isso em meu ministério da pregação, tive muita dificuldade porque me faltou pessoas que viessem o que me orientar. Então esse vídeo aqui vai servir muito para você e se for útil, marca o teu amigo, compartilha, marca os teus parentes, os teus amigos pregadores que vai ser muito útil para você. A primeira razão do medo de falar em público é a falta de conhecimento do assunto. Hoje em dia, a maioria dos pregadores, eles têm dificuldade de falar em público porque não conhece o assunto que é ser pregado. Então o conselho que eu dou para você, pastor que ensina, pregador que prega, é que vocês vão ter conhecimento do assunto. Porque quando você não conhece o assunto, o medo te toma. Então antes de você pregar ou ensinar, busque sobre o assunto, cave sobre o assunto. Se é um texto, busque o contexto. Se é o texto, leia o texto. Se é o texto, interpreta o texto. Busca tempo, busca ano, busca, cava, faz uma escavação do texto. Busque o máximo de conhecimento daquele assunto. Não é que você vai aplicar tudo isso em tua ministração ou em seu ensinamento. Não, você precisa ter esse conhecimento, porque esse conhecimento vai te dar firmeza, pés no chão na sua hora de pregar. Você vai passar um ar de pessoa que conhece o assunto. Então, pregador, antes de você subir no altar para pregar, busque o conhecimento do assunto. Não é que você vai na força do teu braço, mas Deus, Ele ama aqueles que praticam, examine as sagradas escrituras. Vocês têm que entender, pregadores, que não é o movimento que gera a palavra, mas é a palavra que gera o que? O avivamento no meio da igreja. Então, um pregador ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está falando. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Tem pessoas que você não aguenta pregar, porque você vê o despreparo do irmão. Deus usa sim, mas Deus poderia usar muito mais. Deus usa na tua simplicidade, usa sim, mas Deus poderia usar muito mais. Então, quando eu tenho mais conhecimento do assunto, Deus, Ele me usa muito mais em questão da sua palavra revelada para a minha vida. Então, o conselho que eu te dou para você vencer esse medo, esses gaguejos, esses brancos, leia a palavra, examine a palavra, busque da palavra, cava a palavra, tenha conhecimento do assunto, porque isso vai te trazer mais segurança, isso vai te trazer mais confiabilidade, isso vai te trazer mais postura, porque quando você conhece do assunto, você não dá espaço para o medo entrar, porque o medo é quando eu não conheço do que eu estou falando, eu gaguejo, eu tremo, eu suo, eu fico olhando para o lado. Então, busque conhecer o assunto que você quer tratar. Examine, busque, vai para cima. O segundo ponto isso aqui é muito interessante, é o autoconhecimento de si próprio. Todo pregador ele tem que se conhecer, aquilo que deixa ele nervoso, aquilo que bloqueia ele, aquilo que deixa ele para baixo e aquilo que anima, aquilo que deixa ele feliz. Então hoje em dia as pessoas não se conhecem, elas não sabem quais são os bloqueios, os medos, elas não se conhecem. Então você tem que ter um autoconhecimento. Quando você se conhece, você não prega, você não traz o seu sermão em prol do público. Você não pode pregar em prol do público, das pessoas que estão te assistindo, te ouvindo. Você não pode pregar, porque eu já preguei muito assim, preocupado se o irmão não estava dando glória, preocupado se o irmão ia glorificar, preocupado se o irmão estava de cabeça baixa. Então você não pode, quando você tem autoimagem, confiança em si próprio, você não está preocupado com o que as pessoas vão achar a respeito do teu sermão. Mas quando você se prepara, você prega, é notório
a forma que as pessoas reagem à sua ministração. Porque você é um cara que se preparou e você tem ali uma autoimagem, uma confiabilidade. Você acredita, você é um cara que fala com postura. E outra, você não vive, não prega em favor da plateia, do público. Você prega em favor da palavra e com a sua confiança. Você não pode deixar com que o público te bloqueie. Você não pode pregar olhando para o público, deduzindo o que eles estão pensando de você. Pregue com veemência, com impetuosidade, pega com graça, com força e coloque sempre o Espírito Santo na frente. É a sua palavra, porque o Espírito Santo é que convence o homem, mas Deus requer de você uma postura de confiança, uma postura de garra. Então, para você, pregador, esses são os 2 pontos que eu quis trazer para não ficar um vídeo muito puxado. Primeiro, conheça sobre o assunto e vence esse medo, porque o medo é a falta de conhecimento. Segundo, autoimagem. Acredite em você, que Deus te chamou para isso, que Deus te vocacionou para isso, que Deus te escolheu para isso, que Deus, Ele colocou essa ferramenta em tuas mãos e acredite que você tem potencial. Ninguém pode te parar, a não ser você mesmo. Acredite no teu potencial, acredite na tua vocação, acredite na tua autoimagem. Coloca a melhor roupa e vai fazer o que você mais gosta, porque é aquilo que Deus te chamou. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tenha te fortalecido, tenha te esclarecido. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para mais próximos vídeos de dicas preciosas para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe, marca o teu amigo e compartilha em nome de Jesus. Valeu, gente!